O rock é uma coisa assim, imortal, não morre no final, cara. O rock é uma coisa que se faz rir ou faz chorar. O coração é quem sabe, cara. Então pra celebrar o rock, cara, vamos pro filme mais rock do cinema nacional, cara. Como toda celebridade da música, Sandy e Júnior também resolveram cruzar a fronteira final da fama e fazer cinema. Só que eles não entraram nessa por brincadeira. Mandaram logo uma ficção científica, gênero raro na cinematografia brasileira, e contaram com quase 10 milhões de reais pro barato, mostrando que não queriam fazer do projeto só um comercialzinho como tantos outros que vemos por aí, mas algo que realmente fizesse história. E como que Aquaria chega a ser rock? É que falar mal de artista mainstream, ainda mais se ele for pop e com filiações ao sertanejo, é um dos hábitos mais comuns da galera do rock. E lembrando como este filme é comum em qualquer lista de piores do cinema nacional, sua presença aqui, portanto, é obrigatória para celebrar a data. Eu quero é rock, cara! A gente começa com a transmissão de um programa de TV em que se entrevista um cientista. Boa noite. Estamos começando mais um Tendências e Debates. Nosso convidado de hoje é o renomado cientista professor Cesarino Altinori, autor do livro Ecologia, Mitos e Verdades. Professor, o mau uso das reservas hídricas é cada vez mais alarmante, né? 1/6 da população do mundo não tem acesso à água potável. Ao contrário do que o senhor escreve aqui no seu livro, alguns dizem que essa crise pode vir a substituir a do petróleo como motivo de guerra nesse século. Olha, vamos admitir, viu? Com essa falta de água que vivemos atualmente, este começo soa bem incômodo. E alguns pesquisadores até dizem que o planeta inteiro corre o risco de se transformar num enorme deserto. Veja, eu não estou dizendo que nós estamos cuidando bem da natureza. O meu ponto de vista é que essas projeções são exageradas. O apresentador é quem traz dados preocupantes e o cientista diz que é tudo exagero? Quem terá razão no contexto do filme? O leigo estava por dentro de tudo, enquanto o pesquisador que supostamente dedicou anos ao assunto não sabia patavina. Para uma ficção científica, começou com muita fé na ciência. E na superfície do planeta devastado, temos uma amostra da loucura da ação humana, não com o calango de 2 cabeças que foi copiado descaradamente no 4º filme do Mad Max, mas por ele andar sem deixar marcas na areia. Para vocês verem, a natureza foi tão afetada que até as leis da física foram alteradas. E em meio a essa desolação, um povoado busca preservar a humanidade em suas mais antigas tradições, como a de escalar Julia Lemertz e Alexandre Borges para o papel de casados. Porém, a alegria familiar que eles vivem não vai durar. Bartok. Os cristais, Gaspar! Rápido! Isso mesmo. Vai, depressa! Avançamos no tempo até o aniversário de Júnior, que ele celebra com alguns tipos familiares a nós, indicando que estamos perto do cenário do ataque na cena anterior. Feliz aniversário, Kim. Feliz aniversário. Agora você já pode terminar seu instrumento. Ele vive na companhia do cãozinho Mingus, do garoto Guile e do rapaz Gaspar, em meio à desolação desértica, contando apenas com os cacarecos tecnológicos para sobreviver na escassez, mostrando a nós como a produção foi caprichada. Olha, nível internacional de cinema, pois a ambientação com cenário, figurino, adereços, olha,
impecável. Uau! Ele tá morto? Não. Devia ter trazido ninguém pra dentro. Ela não ia durar mais um minuto lá fora, Gaspar. Talvez impecável até demais. Pegou alguma outra coisa além dela? Só isso. Que ele vai gastar toda a água com ela. A Sandy estava no deserto de maquiagem? Só se isso servir como protetor solar fator 100.000, porque mesmo desmaiada sob o calor de um sol escaldante, ela não tá nem vermelha. Aliás, para esse pessoal que vive num lugar árido, com o sol na moleira o tempo todo, ninguém tá queimado, suando ou com a pele suja de poeira. Este filme tem sim nível internacional de cinema, mas daquelas ambientações lavadas de shopping center do Disney Channel. Se quiser comer, vai ter que ajudar. Pô, nenhuma pergunta se ela tá bem ou o que você foi fazer no deserto, Maria Chiquinha. Eu sou o Guile. Como se chama? Sara. Vocês não têm o dia inteiro. Eu te encontrei por ali. Teu cavalo morreu. Pra onde você estava indo? Faz tempo que ninguém passa por aqui. Cabur. Cabur? Não fica nem perto. Eu devo ter me perdido. Alguém mora aqui? Não. Gaspar disse que meu pai construiu esse abrigo no caso de algum dia Arani chegar. Arani? É, o mais poderoso de todos os furacões. Pelo menos na história que ele contava. Ele sempre daquele jeito? O Gaspar? É. Liga não, Sara. Ele não tá acostumado com gente de fora. Ah, é mesmo. O Gaspar desconfia de estranhos porque testemunhou o ataque na cena anterior. Não falha nunca. Essa geleca de computação gráfica não renderizada é um mar de terra? Tá meio fraco hoje. Os peixes são tão mutantes que farejam ou enxergam o bumerangue no ar, mesmo submersos no mar de terra. Depois dessa, quem precisa de mutação sou eu, de um fator de cura para me recuperar desse golpe. À noite, enquanto o Júnior conta eufórico como foi a pesca, eles jantam o peixe fisgado no mar de terra, que deve ser uma delícia, porque já vem com farofa junto. Mas Gaspar ainda desconfia da moça, algo compreensível, pois quem usa maquiagem perfeita num mundo devastado como este realmente é suspeito. Gaspar! Foi agora, Gui! Vi um Gork debaixo da minha cama. Um Gork? As pessoas desse mundo são atacadas por um dramaturgo russo? Você olha do lado de lá, que eu olho do lado de cá. Entendeu? Vocês já sacaram, não é? Com o seu jeitinho inocente de falar sem parar e com essa voz estridente, Guile é o alívio cômico deste filme. Nossa torcida para que o dramaturgo russo escreva uma tragédia para o pequeno Rob Schneider. No outro dia... curioso que ninguém ligou pro berro do fedelho. Meu avô que começou inventando esses instrumentos. E meu pai aprendeu com ele. E você aprendeu com seu pai? Não, eu aprendi com o Gaspar. Na época do meu pai, muita gente vinha pra cidade por causa desses instrumentos. Meu pai trocava eles por roupa, por água, por essas coisas. É, isso faz sentido. Num mundo desertificado e com poucos recursos, o que as pessoas vão querer mesmo é ter violão e aproveitar a areia pra fazer um luau. Eu tava tocando essa outra aqui, ó. Vem cá. Ao invés de tocar violão, eles já não deveriam estar em busca do objetivo da história? Por sinal, qual que é o objetivo da história? Ah, uma habitação curiosa onde certamente mora um tipo misterioso, capaz que saia um rumo pra trama daí. A caixa ainda não está pronta, a caixa. E quando... Quando ficar pronta, eu aviso quando. O calendário da lua! Justo
que eu precisava. Incrível. Savos, eu posso. Pode. Posso? Pode. Posso? Em alguns dias a gente volta, tá? Tchau, Savos. Obrigado. Vem aqui. Rumo não saiu, mas talvez ele deva vir quando explicarem como arranjam combustível para acender esse maçarico. Fazendo um discurso de novo, Gaspar? Tô. E você devia pensar menos na tua música e se preocupar um pouco mais com o projeto do teu pai. Gaspar, espera. Máquina de água? Esse cadernário do meu pai. Eu ouvi histórias sobre essa máquina, mas eu achei que fossem só histórias. Meu pai falava que essa máquina iria despertar as águas adormecidas no coração do planeta. Eles têm nas mãos a salvação para a penúria de recursos de onde vivem e até agora só ficaram com pesca, violão e dramaturgo russo embaixo da cama? Quando é que vão se mexer por algo nessa história? O que ela tá fazendo? Ai, que suspeito. Será que a próxima cena explica o... Nunca mexa nessa mochila. Não explicou. Então na próxima cena... Segura ele por aqui, assim. Toma impulso pra Não. trás. Então na próxima... Aqui, ó. Esse vem pra cá. Esse dedinho aqui também. Ai, não vai. É só esticar um pouco mais. Ai, que saco! Quanto tempo de filme foi até agora? E quanto tempo ainda vai ter? Ah, meu Deus do céu! Se eles não começaram de verdade em 30 minutos, vão começar quando nessa próxima hora? Esse filme entrou pros piores por falta de qualidade ou de produtividade? O reservatório nunca teve tão baixo. Por meio cilindro. Por meio? Você pode levar você? Essa. Saber o que eles querem com a caixa seria ótimo pra gente se envolver com a história. Será que vão mostrar o que tem nela na próxima cena? Posso pescar com você, Sarah? Pode. Posso? Pode, já disse. Não mostraram. Então na próxima. Eu não sei por que a gente conserta tanto esse reservatório. Eu nem lembro da última vez que choveu. Então na próxima... Conseguiu pescar sem um malto, Sarah? Hoje vai ser um banquete. Ai, por que eu ainda pergunto? Só os meninos podem tomar banho nessa casa? Opa, agora ficou envolvente. Então é assim que ela vai desarmar a desconfiança do Gaspar? Olha, eu nunca pensei que fosse usar aquela fala dos 7 gatinhos que não coube no meu review pra comentar sobre a Sandy. Eita mulherzinha sem vergonha. Oba, vamos esquecer o lance da maquiagem porque agora vamos ver... Só vidro embaçado. A gente tem que desistir mesmo. O máximo de sacanagem que já foi vista com Sandy Júnior foi aquele computador popular custando R$3.000. O dela custou só R$80 por mês financiado pela Caixa. A Sandy quer pagar de bad girl misteriosa, mas não adianta. Ela não se arrisca em fazer algo de estrambelho. Tá vendo? Ela só comete desatino se for por acidente. O que aconteceu? A garota desmaterializou o Mingus. O quê? Desmaterializou o Mingus. A gente tava brincando, de repente o Mingus... Eu não fiz nada. Mingus era um Holog. É que abreviações em inglês dão a impressão disso ser mais futurista. O cachorro, na verdade, era um holograma. Os Hologs são como a gente. Eles comem, dormem, sentem dor. Mas eles precisam ficar dentro do campo de força pra viver. Não dá pra fazer o Mingus de novo? A gente não tem o cristal dele. Cristal? Antigamente, os Hologs podiam ser reativados a qualquer momento. As características deles ficavam armazenadas dentro de um cristal de memória. Hoje em dia quase não existem desses por aí. Eu pelo menos nunca vi um. Isso não faz sentido. Então, como o programa de um holograma pode ser executado se não existem seus dados de memória? Você nunca mais vai sair dessa cama? Sandy tenta animar o guri com um presente, mas descobre que nada pode comprar o sorriso de uma criança. Ainda bem, porque ele tá muito melhor calado. Mas o desânimo não dura tanto porque no outro dia, eles enfim abrem a caixa do Milton Gonçalves. Era uma vez uma bela cidade. A mais bela que algum dia já existiu. Seus rios de água cristalina atravessavam verde de montanhas e vales até onde a vista pudesse alcançar. Bem-vindos a Aquária.
Finalmente, depois de 50 minutos de filme, sabemos que raio é Aquária. Mas com o passar de gerações, os habitantes de Aquária, que valorizavam acima de tudo a fraternidade e a justiça, tornaram-se presos da cobiça. Furiosos com aquilo, os deuses decidiram castigar Sarx, o regente de Aquária, aprisionando meu filho numa estátua de gelo. O povo não prestava, mas os deuses castigaram o regente? Muitos anos se passaram, até que uma jovem apaixonada em segredo pelo filho de Sarx chegasse na calada da tarde. Apaixonada pelo cara, mas só foi libertá-lo após anos dele preso. Eu tô quase agradecendo por acontecer tão pouca coisa neste filme, porque quando acontece ele se embanana. E entregando o par romântico da história, temos o primeiro musical de verdade deste filme, algo digno de elogio, já que isso não é banalizado como em tantos outros estrelados por celebridades da música. Além disso, tem um bom som, é muito bem produzido, inclusive faz referência a musicais indianos. Gente, olha só, 2 astros pop, filhos de cantor sertanejo, fazem uma ficção científica pós-apocalíptica com elementos de cinema de Bollywood? Parece que eu tô descrevendo uma produção da Canon. Como é que um filme consegue ser chato reunindo tanta coisa esdrúxula assim? Pior é que consegue. Puxa, será que não vai acontecer nada pra agitar um pouco? O que é que você fez com o cilindro de água? Ela não pegou nada, Gaspar. Ninguém me acusa desse jeito. Eu acuso! O que é esse troço? Os Gorks vivem na areia. Eles não entram dentro de casa. Né, Gaspar? Aquela lesma de computação gráfica é um Gork? Eu preferi a minha ideia de dramaturgo russo. Eu recontei os cilindros e não tá faltando nenhum. Queria dizer que você atira muito bem teu bumerangue. É esse o seu jeito de dizer obrigado? Eu tô me esforçando. Sirius, Vênus, Júpiter, Calisto, Vega. Você acredita que as luas, os planetas, as constelações mais brilhantes do universo tenham nascido de uma enorme explosão? Ou seja, ela tirou a roupa pra nada porque o panaca iria se enrolar sozinho e cair na dela. E nessa noite eles celebram uma tal Noite da Serpente, em que espantam o eclipse lunar tocando vuvuzela. Pra quem tem tecnologia de holograma e filme indiano interativo, isso soa como programa de índio literalmente. E agora, amigos, Sandy visita Gaspar, que enfim aparece trabalhando na tal da máquina de água. De nada adiantou o castigo dos deuses ao filho de Sarx. Os habitantes de Aquária não aprenderam a lição. Continuaram brigando por riqueza, declarando guerra contra os outros povos. Só que dessa vez, os deuses fizeram erguer do mar uma onda tão gigantesca que afundou Aquária, seu povo e sua memória. É lógico que não iriam aprender. Do jeito que todo mundo gosta de ver políticos se ferrando, congelar o filho do regente não é lição, é prêmio. Anos depois, os homens mataram os rios, as florestas, os mares. Isso tudo fizeram sozinhos. Não precisaram da ira de nenhum deus para mergulhar o planeta inteiro debaixo de um mar de areia. Então, em termos práticos, Aquária nada tem a ver com a busca da história. Pô, a trama desse filme tem o alinhamento de uma dentição de jacaré. Quanto que falta pra ela acabar? Ah não, chega, vai. O resto do filme eu vou passar no atropelo. Alô, corneteiro, por favor. Rola uma visão do líder dos bárbaros que atacaram na cena inicial, mas é um sonho da Sandy que dá pista sobre sua origem não ser tão distante. Meio atordoada, ela encontra Gaspar em um momento relax e tenta se integrar, mas um flashback empata a coisa.
No dia seguinte, ela se refugia olhando pro mar terroso de computação gráfica e fala com Júnior sobre sonhos estranhos que vem tendo desde que chegou. E pra sua surpresa, Júnior diz que também tem sonhos estranhos com fogo. Do nada, ela passa a dizer que eles precisam sair de lá, mas ele... Não, Sarah. Não até o Gaspar terminar a máquina. Agora falta pouco e eu devo isso pra ele. Do jeito que você ajuda ou vemos Gaspar trabalhando nisso, essa máquina só vai ficar pronta no final da trilogia e na versão estendida. Por sinal, uma das maiores alegrias que esse filme proporciona é que quando a gente se lembra que ele não é uma trilogia... É pra glorificar-te, Pedres! Enquanto isso, Milton Gonçalves aparece com uma surpresa. A caixa mais fabulosa que alguém jamais construiu. A caixa. Para ser mais especial que a outra que tinha um filme indiano interativo, o dessa caixa tem que ser um pornô. Ele sai deixando o medalhão para Gaspar, mas quanto à caixa... Ela é uma droga de caixa! Isso sim! Ah, não, aconteceu o que eu temia. A caixa não tá vazia, ela tá cheia, mas de metáfora. Putz a vida, um filme chato desses já se enrola sendo direto que dirá fazendo poema. Aí pula para um acampamento em que o líder dos bárbaros entrega... era ela a criança da cena inicial que foi raptada e criada pelos bárbaros. Então quem que é o Júnior nessa história? Mas então, sem antecipação alguma, nem mostrar como ela é, nem as pessoas trabalhando nela, finalmente a máquina de água tá pronta e é armada no farol perto de onde eles moram. E ela é uma pianola esquisita com uma armação de cristais no alto. É bem sem graça, não? Mas não seria tão decepcionante se fosse mostrada antes. Vocês repararam que mesmo tendo falado tanto a respeito, essa tal máquina de água só apareceu agora com 20 minutos para acabar o... Onde que o Júnior aprendeu a tocar piano tão bem, vivendo isolado? Da comunhão dos sons, todos os sons, cordas ocultas vibram notas. Notas semeiam música, música gera vida. Foi a última anotação que teu pai fez antes de morrer. O que ele queria dizer com isso, hein? Que a máquina é ativada pela música de um instrumento. Cordas ocultas vibram notas. Só podia estar falando do piano. Ou da voz. Charada bem óbvia essa, não? E outra coisa, se a máquina é necessária para liberar algo tão importante para o planeta, por que escrever suas instruções em charada? Terra, planeta. Resposta para ter dueto de Sandy Júnior. As águas adormecidas serão despertadas com música de Guilherme Arantes, que é bem bonita, combina bastante com o assunto, mas pessoalmente acho que seria preferível uma outra. Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, você vai ficar legal. A canção não desperta as águas, mas sim um bruta furacão, e além dele... A Sandy tava meio infiltrada, e aí ela atacou aquele frasco pro Falcão, tava enviando um chamado pra sua gangue. Agora ela merece. Eita mulherzinha sem vergonha. Que droga de heróis esses? Foi preciso Deus mandar um raio para que eles se salvassem? E neste filme também faltou coreógrafo de cadáver, já que o arranjo caiu do alto, mas o bárbaro foi esmagado da cintura para baixo. E em meio à tensão é que se revelam os verdadeiros sentimentos. Me perdoa, Gaspar, me perdoa. Me perdoa, Sarah.
Gaspar era um holograma da família do Júnior. Por isso que o Alexandre Borges deu a ele os cristais, para que ele protegesse do... Peraí, se o Gaspar era um holograma, por que o Alexandre Borges não deixou ele enfrentando os bárbaros enquanto fugia com os cristais e a família? Passado um tempo, eles saem do abrigo e veem várias coisas que estavam cobertas pela areia que o furacão varreu. Essa é a música que seus pais cantavam pra você antes de dormir, não é? Essa é a música que os nossos pais cantavam pra gente antes de dormir. Isso mesmo, depois do filme do Didi e da série da Globo, Sandy e Júnior interpretam irmãos aqui de novo. Tudo bem que a história deu muitas pistas de que seria isso e todas elas foram até bem sustentadas. Mas a chave da trama ser essa é como se a grande revelação de um filme do Eddie Murphy seria descobrir que ele é negro. O Araquiri desenterrou a aquária! A máquina do meu pai desenterrou o aquário. Então a máquina funcionava. O Gaspar ia gostar de ver isso. E no final a Aquária ficava na esquina de onde eles moravam. Bom, eu não vou reclamar disso porque afinal de contas encontrar a cidade não era precisamente o que eles queriam, mas sim construir a máquina para despertar as tais águas adormecidas. O que faz do título algo bem impreciso, não? O correto teria que ser Pianola Furacão Invocator Tabajara. Em pouco tempo, a história de Aquária viajou os 4 cantos do mundo. E no rastro de bons ventos, ali chegaram mulheres e homens de culturas tão diferentes quanto os lugares de onde partiram. Com os Dogons, surgiram os primeiros terraços de agricultura e as usinas de vento. Com os Washaks, um novo campo de força e os Holags, para quem tivesse os cristais de memória. Ah, olha só que gentileza, o Milton Gonçalves estava guardando para eles um cristal de memória. Aquele era um pequeno começo. Um ótimo pequeno começo. Lembra da caixa que Zavos me deu antes de ir embora? Bom, ela era mesmo excepcional. Afinal, que história pode ser mais preciosa do que aquela que ainda vai ser escrita? Eu falei que a caixa não estava vazia, era cheia de metáfora, que foi entendida por um garoto de 7 anos. Olha, foi admirável mesmo o empenho para o filme alcançar nível internacional, não apenas na direção de arte, mas também em detalhes de difícil execução, como enquadramentos e movimentações de câmera. Não fossem os rostos conhecidos, nem se diria que é uma produção brasileira. Só que enquanto a ambientação grita que é uma ferrenha luta pela vida, o que os personagens fazem? E o fato do elenco estar bem em cena até piora a coisa, porque ver os personagens tão à vontade na situação parece que quem tá ligando de verdade para resolver o problema somos nós e não eles. Isso é porque para justificar Sandy Júnior no filme, enfiaram esse diacho da música ser a chave da sobrevivência nesse mundo, dando nisso um troço moroso e perdido quando há movimentação de verdade. Cara, esse filme é um saco. E lembrando como foi caro, com trama curta e penosamente estendida, nos lembra de outra ficção científica nacional. Pra quem queria ser tão inédito, Aquária acaba saindo dolorosamente familiar. E vocês sabiam que existe um game para computador baseado neste filme? Pois olha só, já dá pra gente ver que a jogabilidade é bem travada. Mas eu confesso que apesar de todo o terror que ele inspira, eu tenho muita curiosidade em jogá-lo. Sabe por quê? Porque do jeito que a Aquária é chato, o único tipo de game possível na minha cabeça pra ele é igual do Animal Soccer Road, que tem ligue os pontos, jogo de colorir, jogo dos 7 erros. E esse game aqui é bem difícil de se arrumar. Mas se ele me aparecer, vocês sabem o que vai acontecer, não sabem?
Isso mesmo, crossover com seu Lima.